O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Olá, está começando mais um programa Sala de Opinião. Para todos vocês que seguem acompanhando nossa programação, muito obrigado por vocês terem aguardado o programa Sala de Opinião começar. Hoje estou recebendo 2 professores do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana. Ao meu lado direito, Michele Oliveira, e ao meu lado esquerdo, o professor André Ferreira. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Obrigada, João. Obrigado, João, pelo convite. Olha, e hoje o nosso assunto, né, não tem como ser outra coisa a não ser a Covid-19, o coronavírus, esse momento delicado que a gente tem passado nos últimos dias aqui no estado de Rondônia, em todo o Brasil, né, mas principalmente aqui no estado de Rondônia, falando do curso de medicina da instituição e também do momento que a instituição vive. Nós vamos estar conversando sobre isso hoje, né, professores? É isso. Certamente. A Michele Oliveira é coordenadora de turmas do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana e docente da disciplina Biologia Celular e Molecular. E o professor André Ferreira, docente de Medicina Preventiva e Epidemiologia do curso também de Medicina da Faculdade Metropolitana. Gostaria de saber de vocês, fazer uma apresentação geral do curso de Medicina, né? Como que ele foi estruturado, apesar dessa paralisação que a gente teve nos últimos dias. Bom, o curso de Medicina é um curso novo, ele começou em outubro do ano passado, de 2019, e desde então a gente agora tem 4 turmas, 2 de 2019 e 2 agora desse ano de 2020, e ele está estruturado nesse primeiro ano
e pela continuidade do curso em metodologias ativas. Então, o que a gente tem são sempre abordagens utilizando diferentes estratégias do ensino-aprendizagem, exatamente para a gente atingir o maior objetivo desse curso, que é a formação médica profissional mais autônoma, mais crítica e pronta para desafios como o que a gente está passando agora, né, João, que é a Covid-19. E professores, tanto a Michele como o professor André pode responder essa questão, essa paralisação atrapalhou muito a questão da estruturação do curso, a metodologia que é aplicada nele? Mesmo com essa prévia, né, vamos dizer assim, né, essa prévia de que poderia ter a sinalização de que iríamos paralisar, mesmo trabalhando com as hipóteses na época, como que foi esse planejamento? Como que era ter que trabalhar dando aula presencial e pensar numa possível paralisação e já pensando como iriam ser as aulas online? Por mais que a gente se antecipasse e visse o que estava acontecendo em outros locais, isso tudo aconteceu muito rápido, né? O surgimento do Covid foi final de dezembro de 2019, então a gente teve que se adequar a essas mudanças de uma forma muito, muito rápida. E realmente, assim, o que ali na coordenação a gente fez foi trabalhar com essas previsões, né? A gente não tinha data para quando ia começar, mas a gente sabia que ia começar a qualquer momento. Então, o que a gente fez foi se antecipar em relação a essa formação que ainda precisava ser feita, porque a gente sempre já trabalhou com plataformas online. A gente sempre já tinha as salas de aulas virtuais, já era uma plataforma que a gente usava, a gente não passou a usar, nós já usávamos. Mas aí a gente institucionalizou essas salas de aula, né, fez com que todos os docentes tivessem a institucionalização para estar falando dentro de uma plataforma mais robusta, né, que é o que a gente hoje usa para dar as aulas e é extremamente estável, então a gente não tem problemas quanto aos docentes, né, quanto à plataforma de instabilidade de internet, por exemplo, nossas aulas acontecem, inclusive, nos mesmos horários que presenciais. Então foi, assim, muita ansiedade, mas a gente preparou da melhor forma possível. A gente fez alguns encontros de abertura para os alunos conhecerem a plataforma, que eles teriam aula. Então, a gente fez algumas webconferências com eles para preparar para essa mudança, né? E no início, lógico que gera ansiedade, porque são desafios, né? A gente tem muitas alunas, mulheres, e muitas alunas que estão com seus filhos em casa, sem funcionária. Então, é um desafio muito grande para essas mulheres e também para os discentes, e para os demais discentes e para os docentes trabalhar de casa. Né? E ainda tem, João, a seguinte situação. O aluno, em aulas presenciais, ele tem muito dessa de ser o ator passivo do aprendizado. Porque ali o ativo dentro de sala de aula é o professor. Ele que vai fazer o elo, né, entre o livro e o quadro. É o cara que... é a pessoa que transmite a informação. Eles estão ali de modo passivo. Às vezes tem algum colega que está mais disperso, outro não, mas eles têm acesso à informação. Nessa modalidade de ensino remoto, né, nessas aulas remotas, nós meio que tiramos eles de uma condição de conforto, porque agora eles são atores ativos do aprendizado, eles têm que participar, porque senão o aprendizado ele não se torna completo. Então, muita gente teve essa fase inicial de adaptação, como que eu vou me organizar, tem filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, tem um monte de outras atividades que eles tiveram que conciliar. E, aliado a isso, ainda tiveram que criar ambientes favoráveis para o estudo, né? Teve essa adaptação. Para nós, como docentes, né, muitos tivemos que reestruturar ou reformatar toda a nossa dinâmica de aprendizado que estava planejada para a sala de aula, para o formato virtual, que também foi um desafio gigantesco, né? Tornar disponível a informação. Que uma coisa é eu conversar aqui com você. Afinidade com a câmera, né? De ter que olhar para a câmera como se fosse... É diferente, olhar no olho do aluno aqui e perceber que ele não está absorvendo totalmente o conteúdo, você consegue... você consegue abordar ter uma ele. saída rapidinho para que ele possa entender o conteúdo melhor. Agora você está olhando
às vezes para a não lente da computador, câmera, né, pro é. computador, e você está vendo ele ali e não consegue saber se realmente ele está tendo essa absorção. Justo. conteúdo. E aí você tem esses distratores que podem aparecer. Se você não tiver um ambiente favorável, um ambiente que te permita concentrar, você se dispersa com uma tampinha que cai no chão. Então, eles tiveram esse processo de adaptação, nós tivemos esse processo de adaptação, e felizmente tudo correu muito bem. Esse período, como a professora Michele bem pontuou, nós tivemos um início muito abrupto. Questão de dias, menos de uma semana a gente já teve que se adaptar. Como já estava tudo meio que pronto, a gente teve que só trabalhar os pontos mais críticos e ajustar tudo para um caminho único. Então foi uma adaptação que veio muito rápido e os resultados estão surgindo, né, professora? Esse feedback está voltando para a gente agora de uma maneira que a gente nem esperava. Por quê? Óbvio, todo mundo tem esses desafios, foi para ambas as partes complicado, mas o retorno está vindo e ele está vindo assim de modo muito satisfatório, como a professora Michele colocou, muito robusto, porque eles estão começando a entender, poxa, agora eu entendo o que eles estavam falando lá no início. Era essa dinâmica que eles tinham proposto e que a gente agora está participando mais, está aprendendo mais, está interagindo mais. Então isso tem sido bem positivo para a gente. Olha, para você que chegou agora, nós estamos aqui no programa Sala de Opinião, conversando com Michele Oliveira, coordenadora de turmas do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, e também André Ferreira, docente de Medicina Preventiva e Epidemiologia, também do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana. Hoje vamos conversar, aliás, sobre diversos assuntos, sobre como tem sido aqui, já falamos nesse primeiro bloco, as aulas online, né, a interação com os alunos. No próximo bloco nós vamos encerrar esse assunto aqui, continuar falando sobre essas aulas online, as dificuldades, as facilidades, e vamos seguir o programa com os assuntos principais, né, da atualidade, a Covid-19, o novo coronavírus. Não saia daí porque o programa Sala de Opinião faz um rápido intervalo e volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre:
transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, hoje recebendo 2 professores aqui do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, Michele Oliveira e André Ferreira. No primeiro bloco, conversamos aqui sobre a estruturação do curso, sobre as aulas online, e para a gente finalizar sobre esse assunto, como tem sido, professores, as principais dificuldades e as facilidades de se dar aula online? Eu acho que a gente sempre tenta, nessas situações, ver as vantagens, né, dessa situação. Lógico que ninguém gostaria de estar passando por isso, mas a gente tem que passar por isso da melhor forma possível, né? Então, a gente sempre faz essa fala com os alunos, da gente se manter unido, apesar de tão distante, e a gente tem descoberto muitas coisas. Os docentes, né, a gente ali na coordenação faz essa escuta, tanto dos discentes, mas dos docentes também, de como que a gente está aprendendo durante esse período. São plataformas novas, são softwares, são estratégias de ensino que antes a gente não utilizava e que agora nós fomos obrigados a aprender isso, né, de uma maneira muito rápida e que está trazendo vantagens que a gente não esperava, a gente não tinha tempo, às vezes, de explorar. Então, tem essa parte da gente estar conhecendo um mundo diferente, né, em relação a essas plataformas tecnológicas. Mas a desvantagem que a gente vê, a que eu mais sinto, é realmente de não ver a carinha dos alunos, né? Eu espero que um dia a gente tenha plataformas muito boas, que a gente possa habilitar o vídeo de todo mundo. Eu sei que existe isso, mas elas hoje não estão exatamente bem suportadas para a gente abrir o vídeo de todo mundo e a gente olhar e ter esse retorno, né, de ver o rosto dos nossos alunos. Mas, ainda assim, a gente está conseguindo atingir todos os objetivos do curso, a manutenção, né, das aulas, do semestre. Eles têm tido uma resposta bastante positiva sobre essas aulas remotas. Inclusive, a gente agora está na semana de provas, vamos até o dia 9/5 fazendo provas online também. E agora todos os docentes já estão bastante capacitados de Google Formulário, todo mundo já está bastante familiarizado com todas essas plataformas e os alunos também. Então, essa descoberta foi bastante proveitosa de ambos os lados. A gente tem acompanhado, né, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, e observado as experiências dos outros colegas, que, óbvio, nem todo mundo tem essa habilidade, essa capacidade, essa afinidade com câmera, com iluminação, com microfone, com essa coisa de ter horário para começar, horário para terminar, aquela coisa de programar. Quase você tem praticamente que fazer um roteiro da aula, né? Como eu comentei, você tem que pegar... Nós tivemos que pegar nosso planejamento de aula para a sala de aula e adaptar ela para a aula remota. E trazendo essas vantagens. Óbvio, todo mundo tem as suas afinidades, tem as suas habilidades, o que é mais importante, e nem todo mundo tem essa afinidade com as plataformas. Né? Mas isso a Faculdade Metropolitana melhorou bastante assim, para essa situação, tanto o discente quanto os docentes, que foi realmente a gente conseguir dar esse treinamento para os docentes a tempo e os discentes terem sido apresentados a essas plataformas, né? Sim, então, a gente tem uma condição que favoreceu, apesar da gente ter todos os desafios, né, que foram ditos anteriormente, mas a gente teve um tempo, né, de implementação dessas estratégias que foi bastante proveitoso. Os alunos antes já tinham um entendimento de que era também possível paralisar. Sim. Então eles precisavam entender aquilo ali antes da paralisação para que quando
acontecesse a paralisação, eles também estarem preparados. Então a faculdade também preparou os acadêmicos. Sim, A gente já vinha trabalhando com essas plataformas digitais, virtuais, que a gente está tanto demandando hoje, né? Então foi uma mudança realmente de assistir aulas em casa. Esse foi o maior desafio, mas agora... quantas semanas já se passaram? Não sei, um mês, né? Já 40 dias. A gente tem mais 40 de dias 30 já. dias. Então, E está todo mundo realmente as bem universidades, adaptado. as escolas fecharam, né, no dia 17 Foi de março. 16, né? 17 dia 17 de março, 18 ali já o secretário estadual de educação já tinha decidido, já tinha se manifestado. Então, hoje, como já passamos aí do dia 22 de abril, temos aí 35 dias praticamente. Temos aí mais de um mês. Costumam ter aulas conjuntas? Os professores dão aula juntos? Como é que é isso? A gente tem muita vontade, mas o choque de horário não permite muitas vezes, né? A plataforma permite 2 professores de casa dar aula no mesmo apresentar ambiente virtual. A tela. Nós muitas vezes já rascunhamos muitas possibilidades e às vezes a gente tem esse empecilho, né, do horário. A gente às vezes tem que ter ou tentar conciliar essa disponibilidade de horários para poder fazer essa interação. Mas muitas vezes a gente pergunta: professora, a senhora está abordando qual assunto? Eu estou abordando tal assunto. Então eu vou puxar um pouquinho para a minha área e vou contextualizar o que a senhora está passando com o meu conteúdo. Então a gente faz esse bate-bola. Né? Até porque a disciplina de cada um, a área de cada um de vocês interage, né? Integra um com a outra, né? Como a biologia celular integra com a epidemiologia? A biologia celular e molecular, eu falo que ela integra com muitas disciplinas diferentes, né? A mentalidade do curso é exatamente voltada para essa integração, sabe? A integração entre as disciplinas. Então, a gente não tem disciplinas soltas, a gente tem grandes módulos onde a gente vê a necessidade, por exemplo, da bioquímica interagir com a biologia celular, que interage o tempo todo com a êmbrio, com a nato. Então a gente consegue, através dessas estratégias de integração, de saber e alinhar com o outro professor aquilo que ele está dando, eu falar na abordagem celular e ele falar da abordagem da disciplina que ele é o especialista, de fazer essa compreensão, e isso é um retorno muito positivo dos alunos, porque eles têm um melhor aproveitamento, não ficam assuntos soltos, né? Quando a gente trabalha em módulos, como a gente tem falado, né, em morfofuncional, por exemplo, e a gente aborda várias disciplinas que compartilham desses conceitos, só que cada um na sua peculiaridade, né? Mas a gente está sempre andando junto e ministrando esses conteúdos de forma integrada. Minha disciplina com o professor André, por exemplo, né, agora a gente está olhando para a célula, mas quando o Covid chegou, a gente já começou a falar muito da célula com essa nova abordagem do Covid, né? Então, como que o Covid entra na célula, como que é o desenvolvimento de testes diagnósticos, como que a gente acompanha, e aí já vai chegando próximo à epidemiologia, que fala de vigilância. Então, a gente o tempo todo está trocando essas informações. E aí faz esse link, né? Sem o diagnóstico preciso, né? Sem essa parte mais voltada para a confirmação da doença, nós, em medicina preventiva e epidemiologia, não conseguimos traçar todo o planejamento visando executar e monitorar todas as ações de promoção e de prevenção dentro das comunidades, das sociedades, dos municípios, dos estados, dos países e assim sucessivamente. Então há esse link, né? A parte de biologia celular e molecular com o desenvolvimento de novas tecnologias, biomarcadores, testagens ou até mesmo caracterização de novas cepas, de novas mutações. Para quê? Para melhorar o diagnóstico e fornecer dados robustos para que a gente possa pegar e falar, olha, tem a população, a incidência é essa, tantos positivos, tantos suspeitos, e aí a gente começa a trabalhar toda a dinâmica em cima dessas informações que são fornecidas pela biologia celular. É interdisciplinar. Vou pedir licença rapidinho porque a gente precisa fazer mais um intervalo comercial, mas para você que chegou agora, não saia daí, fica com a gente. Hoje nosso assunto está bem interessante, vamos entrar no próximo bloco a falar mais sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, aqui com os professores do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana. Ao meu lado, Michele Oliveira, meu lado direito, perdão, e ao meu lado esquerdo, André Ferreira. Não saia daí, o programa Sala de Opinião volta já.
O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Sou o professor Deni Ramos, coordenador do curso de Radiologia da Faculdade Metropolitana. O curso de Tecnólogo em Radiologia da Faculdade Metropolitana proporciona melhor infraestrutura e corpo docente para a formação profissional de radiologia para atuar no diagnóstico por imagem. São áreas de atuação profissional do tecnólogo a radiologia odontológica, radiologia veterinária, radiologia forense e industrial, além de humana, promovendo o desenvolvimento de competências para a realização de exames de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, densitometria, radioterapia, medicina nuclear e dosimetria. Essa formação proporciona habilitação para gestão, implementação, fiscalização e execução de programas e protocolos específicos, além da formação para atuar como membro de uma equipe multidisciplinar. Toda a infraestrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, hoje falando sobre a estruturação do curso de Medicina, as aulas online, como tem acontecido, as principais facilidades e dificuldades. E agora, nesse terceiro bloco, vamos entrar de fato no assunto do momento. Infelizmente, não tem outro assunto do momento sem ser a Covid-19, os medos que isso tem causado na população, né, alguns meios de comunicação causando alardes, na minha opinião, desnecessários, mas estamos aqui com dois profissionais do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana que podem nos ajudar a acalmar, quem sabe, né? Ao meu lado, Michele Oliveira,
coordenadora de turmas do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, e André Ferreira, docente de Medicina Preventiva e Epidemiologia. Professores, alguns meios de comunicação têm dado alardes, têm dado importâncias para notícias mais tristes, vamos dizer assim, né? Que vendem mais. Como vocês veem isso com relação à Covid-19? É realmente isso? Olha, João, a gente está passando realmente uma situação excepcional. Eu vejo que essa situação é muito grave. A gente está com índices muito altos, não de infecção, porque para a gente saber sobre a população realmente infectada, a gente tem que testar, e está todo mundo sabendo que não tem teste em massa para ser aplicado em nenhum país. Isso não é um problema do Brasil, não. A gente está com deficiência em testes no mundo inteiro, está todo mundo atrás desses insumos para se fazer testagem. Então, assim, é muito difícil implementar o teste em massa hoje. Uma vez a gente não sabe essa capacidade que esse vírus tem de trazer a severidade da doença, realmente eu acho que a gente esbarra nessa única opção, que é o isolamento social e a necessidade, sim, de cumprimento dessas medidas para que a gente não seja surpreendido e tenha desfechos tão desfavoráveis como a gente já viu em alguns países. O Brasil ainda está no início desse grande surto aqui dentro do país, e acho muito importante, realmente acredito que essas recomendações da Organização Mundial de Saúde são bastante importantes de serem seguidas em relação à higienização, cuidados e isolamento realmente, porque hoje, frente a esse vírus que a gente não conhece, é realmente a única conduta para se gerar uma menor chance de ter desfechos muito ruins que a gente está vendo em estados tão próximos como o nosso, que é o que está acontecendo no Amazonas. Aqui no Amazonas, né? Essa questão da testagem, ela é fundamental, né? Se você não tem parâmetro, você não consegue, de fato, determinar quais são as melhores ações ou até mesmo quais são as melhores medidas preventivas, né? Ou até as melhores ações de contenção do vírus, como se fala muito. Então, se a gente tem essa limitação de testagem, a alternativa encontrada foi justamente essa: isolamento horizontal, distanciamento social, porque, infelizmente, a gente não sabe quem está infectado ou não. Tem muita gente que está assintomática, permanece assintomática, continua tendo convívio e contato com os seus familiares, com o vizinho, com o amigo, no trabalho, e isso é um risco muito grande, né? Como que eu vou planejar, ou pelo menos eu vou ter informações suficientes para planejar uma ação de fato abrangente, se eu não consigo testar? Então é muito mais fácil ter uma medida coletiva de abrangência macro do que ficar tentando diagnosticar. Aí você acumula, você tem uma série de fatores que vão começando a acumular, né? Se você não tiver um protocolo, você não segue uma linha, né, para determinar o caminho a seguir. Se você não faz isso, muito provavelmente lá na frente os reflexos são muito negativos. O problema, João, é que a gente sabe muito pouco sobre esse vírus. Esse é o ponto, sabe? A gente conhece pouco, a gente ainda está levantando dados sobre essa diversidade, o que a gente sabe que é um vírus com alta capacidade de mutação. Então, a gente já sabe, por exemplo, que o vírus que entrou no país, que foi há pouco tempo, já é diferente nas distintas regiões. A gente sabe que o vírus que está hoje nos Estados Unidos é diferente do que está na Europa, que foi diferente do que veio da Ásia. Então, é uma capacidade de mutação realmente surpreendente, né? Nova para um vírus que veio de uma origem ainda indeterminada, né? A gente sabe que veio de uma zoonose, mas a gente ainda está iniciando esses estudos e determinando e respondendo muitas perguntas. Então, acho que é muito arriscado hoje qualquer medida de flexibilização frente a uma situação que a gente conhece muito pouco. Essa mutação, ela atrapalha numa criação de vacina?
Claro, se o vírus dificulta. é diferente nos Certamente. Estados Unidos, Dificulta na bastante. Europa, no Brasil. Que é o que acontece com a influenza. influenza, né? É. Todo ano a gente tem uma vacina nova por causa dessa capacidade desse vírus de sofrer mutação. Com o coronavírus novo, coronavírus é a Aqui mesma no próprio coisa. Brasil, se você for fazer uma análise genotípica do vírus que entrou, ele já é diferente nas extremidades. A porta de entrada já se sabe que foi para São Paulo. O caso 1, né, o caso 0, começou em São Paulo. Mas se você for rastrear, aqui na ponta, né, quando a gente fala na ponta, já tem outras mutações, já tem outros genotipos que já estão diferentes. Aqui, no nosso vizinho Amazonas, temos, recentemente foi caracterizado, né, até um colega da Fiocruz, que fez essa caracterização de uma variação do Covid aqui. Então, a gente não entende ainda todos os mecanismos, o que se sabe é ainda com base em estudos randômicos, né, que seriam aqueles estudos que... Não randomizados, né? A gente não teve estudos robustos que mostrasse para a gente realmente o quanto a mortalidade aqui para a nossa população, que é diferente você olhar uma população italiana mais anciã e olhar para a população brasileira, que tem outro estilo de vida, que tem uma idade diferente também. Até uma geografia diferente, né? Então, também, você tem aí uma doença emergente, que veio com uma gravidade desconhecida. Nós temos relatos diversos, se você, óbvio, como a doutora Michele estava falando, você tem aí uma enxurrada de informações que vem, de fontes diversas. Então, se a gente não começar a filtrar isso, você acaba se impressionando muito. Por quê? A gente não conhece de fato. Muita coisa está sendo testada, muita coisa está sendo analisada. Tem os aspectos epidemiológicos, tem estudiosos que falam que o isolamento ele tem que ser horizontal, tem estudiosos que falam que o isolamento tem que ser vertical, somente... Era sobre isso também que eu queria perguntar, professor. Isolamento vertical e horizontal, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma simples para quem está nos assistindo o que é e, na sua opinião, qual é a melhor para se praticar, por quê? Então, João, a gente tem que seguir, né, as orientações que vêm dos órgãos de controle. O Ministério da Saúde determinou para o Brasil o isolamento horizontal, com distanciamento social. O que é isso? Em linhas bem simples, é cada um ficar na sua casa, né, e ter essas medidas de prevenção e de contenção muito bem instituídas. Como a professora Michele falou, o álcool em gel, o uso de máscara, manter a distância mínima. Esse distanciamento horizontal é o afastamento, tá, das pessoas sem distinção. O vertical, a gente já tem determinantes, que são a idade, às vezes o gênero, a classe social, ou você pode determinar uma característica para tirar essas pessoas do meio e tentar, né, entre aspas, seguir com a vida social comum. Então, existe essa diferença entre o isolamento horizontal e o vertical, onde eu isolo somente grupos de risco ou isolo todo mundo, que foi a prática adotada, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, seguida pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, pelas secretarias estaduais e municipais de saúde do Brasil. Com essa troca de ministros, o senhor acha que pode mudar o isolamento no Brasil? Eu acho que a abordagem política e até mesmo técnica, ela vai divergir um pouco, tá? A gente também não pode especular muito a respeito disso, mas já há uma intenção de se flexibilizar isso. Tanto que o governo federal deixou a cargo dos estados e dos municípios a decisão de flexibilizar ou não. Então acaba que nós ficamos alheios, né, a esse tipo de decisão, mas o que a gente pode fazer é, talvez, numa situação hipotética, recomendar uma ação ou até mesmo sugerir que não faça, como a professora Michele comentou, essa flexibilização tão cedo, porque senão você pode incorrer nessa falta de testagem suficiente, nessa falta de, até mesmo a gente entra também até na questão cultural, né? Porque o brasileiro tem aquela coisa de achar que nunca vai acontecer com ele, mas a hora que ele dá essa relaxada é a hora que ele pode se contaminar, pode ter essa disseminação mais facilitada, e eu acho que a hora ainda não é agora. Até porque, infelizmente, o vírus já foi politizado, né? Olha,
Vamos fazer aqui mais um rápido intervalo comercial. Não sai daí, o programa Sala de Opinião volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, hoje recebendo 2 professores do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana. Ao meu lado direito, Michele Oliveira, coordenadora de turmas do curso, e ao meu lado esquerdo, André Ferreira, docente de Medicina Preventiva e Epidemiologia. A professora também, Michele, é docente da disciplina Biologia Celular e Molecular. Professores, entrando aí no nosso último bloco, eu quero perguntar para vocês sobre o tal pico. O que se sabe? É possível prever um pico? Ou temos muitas informações desencontradas? Ou realmente muitas faltas de informações sobre a Covid-19? Bom, o que a gente sabe sobre esse achatamento da curva, né, que tanto se fala, é que realmente a gente precisa conhecer o que está acontecendo naquela população. E para isso, de novo, realmente a gente deveria estar testando o maior número de pessoas. O que a gente fica acompanhando é realmente o número de ocupações dos leitos que a gente tem para aquela região. Então hoje, se a gente tem 40 leitos, a gente tem que fazer sempre uma
uma análise de como isso se comportava no mesmo período do ano passado, por exemplo, e como isso se comporta agora. E acho que esses são os dados que levam às ações dos órgãos, né, das instâncias, para se fazer ou não essa flexibilização. A gente está olhando esse número de casos e tomando as decisões baseadas nesse número de casos. Por enquanto, realmente, o número só aumenta. E nesse sentido, João, sem evidências é impossível você estimar. E essa é a palavra certa. Nós trabalhamos com estimativas, tá? Não existe um número exato. Apesar de ser uma ciência matemática, de utilizar fórmulas matemáticas, ele depende muito da testagem. Então, se eu não tenho esse levantamento, se eu não tenho essa capacidade mínima de testar, mesmo que seja por amostragem, que é uma das técnicas que são feitas para o levantamento epidemiológico, eu não consigo traçar ou desenvolver o meu gráfico de maneira precisa ao ponto de estimar, olha, o pico vai ser provavelmente da data X à data Y. O que se tem é estimativa. Então, quando a gente monta esse gráfico, e aí você tem um monte de ferramentas epidemiológicas que podem ser utilizadas, quando você monta esse gráfico, é um gráfico estimativo. Então, ele te dá uma previsão. Ele não te dá uma solução, ele te dá uma previsão de quando vai ser, ou de quando provavelmente pode chegar, se você não tomar as medidas preventivas. É sempre baseado nas condutas de agora, justamente, né? O que vai acontecer daqui 10 dias é o que a gente está fazendo hoje. Tanto que os cálculos são refeitos sempre que preciso ou sempre que necessário. Então, eu tenho lá, a minha estimativa para o mês de abril é uma. Para maio, eu faço outra projeção e assim sucessivamente, depois vou comparando, ou posso comparar os gráficos para saber como que eles se comportaram. E aí vem o termo achatar a curva, né? Quando a gente fala de achatar essa curva, é como se você estivesse achatando de fato. Mas o que achata a curva? São todas as medidas de prevenção, como o uso do álcool, lavagem correta das mãos, a utilização das máscaras, o distanciamento social, e essas outras medidas que foram tomadas. Porque quando eu faço isso, eu diminuo a possibilidade de haver um aumento no número de casos. Então, se a curva não ascende, e eu tenho essa possibilidade com as ações, eu vou achatar. Mesmo que a curva tente subir, as medidas preventivas são mais eficientes do que a transmissão. Então, ele acaba que não desenvolve tanto, se mantém e começa, depois de um tempo, a regredir. Só que tem um fato inusitado e curioso para o coronavírus. A gente não sabe a dinâmica dele. Então... até por conta da mutação? Até por conta da mutação. Existe, de fato, o fator cultural, não tem como não falar disso, porque o uso da máscara para o brasileiro é novidade. A pessoa, você tem que transitar, tem gente que se incomoda. Vai explicar isso para um idoso, que ele tem que usar uma máscara o dia inteiro, que ele não pode ir na farmácia, que ele não pode ir no caixa eletrônico, que ele não pode ir lá no mercadinho do seu Zé, que ele sempre compra pão de manhã. Se ele quiser ir, ele tem que ir usando uma máscara. Muitas vezes ele é um tabagista, ele já tem um problema, né, respiratório. Aquilo vai incomodar, aquilo vai tirar o sossego dele, ele não vai querer usar. É a hora que ele vai lá no boteco do seu Zé, alguém já foi lá antes, que não tinha sintomas, disseminou o vírus por lá, ele entra em contato e leva para casa dele. Então, assim, essas medidas de prevenção, de contenção, todas essas medidas que têm sido tomadas, são no intuito de evitar essa propagação, essa disseminação. E aí é onde vem o termo achatar a curva. Tá? Porque se eu não consigo testar suficiente, eu busco a medida preventiva, eu busco a prevenção. Que é a exposição, né? Que é diminuir a exposição. Que é basear nos números do achatamento, aí eu vou ter teste para todo mundo. Né? Aí, o teste para todo mundo não. O que a gente vai ter, na verdade, é uma exposição mais lenta. Todo mundo vai chegar em algum momento, né, que grande parte da população já vai ter sido exposta. Sim. Só que se isso acontecer de uma vez só, o sistema de saúde não vai dar conta. Não suporta. Então, o que a gente faz é pedir para... esse isolamento social garante, né, são medidas que vão propiciar que essa exposição seja mais lenta ao longo do tempo. Professores, eu sei que é difícil a gente não entrar na política com esse assunto, mas saúde e economia
tem que ser colocado na balança, ou se colocado na balança vai dar o mesmo peso para cada lado? Tem que ser assuntos falados em conjunto, ou tem que ser falado separadamente? Olha, acho que é bastante delicado, de novo, porque é um vírus que a gente não conhece. Então, hoje, a gente flexibilizar e colocar a população mais jovem para trabalhar, né, que é esse entendimento, entendendo perfeitamente os fatores econômicos associados a isso, é a gente entrar num campo um pouco mais escuro. Né? A gente tem indícios dos fatores de risco e associados a comorbidades e a idade. No entanto, a gente tem notificação de pessoas saudáveis, jovens e que estão com o Covid-19 fazendo uma doença severa. E a gente não sabe quais são os fatores de risco que levam essa população jovem a estar fazendo isso. A gente está falando de pessoas saudáveis que eventualmente adoeceram. Então, a gente realmente precisa alinhar o aspecto econômico ao aspecto social e de saúde, sim, logicamente, mas sempre considerando as evidências científicas, sabe? Isso a gente trabalha muito aqui na faculdade, João, da gente sempre estar respaldando as nossas atitudes, eles principalmente como futuros médicos, em evidências científicas. Isso, e nesse sentido, sempre questionar. Está com dúvida? Ou chegou a informação? Tenha aquela dúvida, né? Vá atrás. Pô, será que realmente é isso? Por quê? A gente tem diversas linhas de pensamento, diversas linhas que convergem, que divergem e que são muito pesadas em algumas vezes. Essa flexibilização, ela tem dois lados, né? Tem um lado da saúde e, de fato, o lado da economia. Olhando pelo lado da saúde, era isolamento social, tá? Você não vou, todo mundo fica em casa, só abre os serviços essenciais. O problema é que uma hora a conta chega. Então, dá para flexibilizar. E quem envia a conta, só um pouquinho, e quem envia a conta não está entendendo a situação. Justamente. Estou passando por esse problema, tá, professor? Fica em casa todo mundo. E os boletos chegando. E quem está enviando a conta não entende que está todo mundo em casa. Justamente. Sabe qual que eu vejo que o Brasil está numa situação favorável? A gente está vendo experiências exitosas. A nossa sorte é que isso não começou aqui, João. A gente tem exemplos do que acontece em diferentes cenários, países que tomaram decisões econômicas diferentes, que tomaram medidas preventivas diferentes, e a gente tem como se espelhar em situações e desfechos favoráveis. Acho que, de novo, o nosso dever dentro de um centro acadêmico é realmente respaldar, né, essas atitudes e essas nossas opiniões em experiências. E a nossa sorte é que a gente tem experiências positivas e negativas para estar seguindo. Isso, e aí, complementando, nesse sentido, a gente tem que ensinar para o nosso acadêmico a duvidar, questionar, ir atrás da informação correta. Para quê? Para ele ter essa conduta correta. Quando a gente vai para essa relação saúde e economia, eu acho que a gente tem que ter, ou tentar pegar essas experiências exitosas da Coreia do Sul, do Reino Unido, de outros países que insistiram num primeiro momento, não, olha, eu vou abrir, eu vou flexibilizar, vai voltar tudo à normalidade. E quando começou a sobrecarregar o sistema público, eles voltaram atrás. Então é hora de pegar esses exemplos e falar, olha, como é que a gente vai flexibilizar? Vamos flexibilizar como o Reino Unido, que em menos de 15 dias estourou o número de leitos porque abriu o comércio? Ou a gente vai fazer que nem a Coreia, que abriu o comércio, mas impôs regras muito rígidas para o funcionamento de cada um dos segmentos da sociedade. Ah, pode abrir escola? Pode abrir faculdade? Pode. Mas a regra está aqui, ó, é essa. Quer? A regra é essa daqui. Tem que seguir. E aí você tem é inevitável. Uma hora ou outra, como a professora Michele falou, a gente vai entrar em contato, vai ser exposto, mas o quanto mais a gente puder prolongar isso, melhor. Então, se tiver que flexibilizar, que se use
as ferramentas necessárias para evitar a disseminação, tá? De modo rígido. Nesse sentido, não tem que ter flexibilização. Ou faz ou fecha, porque senão a possibilidade de você disseminar é muito alta. Professores, infelizmente o nosso tempo acabou, estamos chegando ao fim do programa Sala de Opinião. Para finalizar rapidinho, para a gente se despedir, as perspectivas para os próximos meses, né? Afinal, 2020 não acabou ainda, né? É verdade. A gente espera que esse período seja o mais breve possível. Esperamos que todos se mantenham saudáveis em suas casas, tomando todas as medidas necessárias e que logo a gente esteja por aqui de novo com nossos alunos e que tudo volte à normalidade, né? Mas acho que a gente também sai muito diferente dessa grande crise mundial. A gente vai dar valor à vida e às nossas atividades diárias, também olhar para isso de uma forma diferente e valorizando, né, as nossas relações e tudo que nós temos, né? Acho que a gente vai sair bastante, vai sair melhor, sabe? Como pessoas, como humanidade. Acho que realmente isso é uma vantagem. Esse coronavírus veio para quebrar muitos paradigmas, né? Ele veio para demonstrar muita coisa, né? Para evidenciar muita coisa, para tirar a gente, ou todos nós, da zona de conforto que a gente estava, do senso comum, do hábito, quase uma rotina em um ciclo vicioso, para a gente observar, antes eu não fazia tal coisa, antes eu não observava tal coisa, antes eu não tinha tal hábito, e agora precisou acontecer tudo isso para que eu possa voltar às minhas atividades físicas, a ficar mais próximo do seio da minha família, a interagir mais com os amigos. Parece que veio para quebrar de fato esses paradigmas. E manter um contato visual maior com as pessoas, né? Porque com a máscara tem que olhar olho no olho, né? Justamente. Professores, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Obrigado, e aqui vamos chegando ao fim de mais um programa Sala de Opinião. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.
Já sabe o que vai fazer com a sua nota do Enem? Na Metropolitana, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Faculdade Metropolitana Rondônia. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947.